Salvador. Este nome dá conforto, sempre, seja onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Esse nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Tanto nome adorável tem Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno. Tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Em 1873, Samuel Travell Francis, poeta e evangelista inglês,
escreveu um poema que declarava a infinitude do amor de Jesus. Quase 2 décadas depois, a letra de Samuel ganhou uma bela e imponente melodia, intitulada Ebenezer, composta por Thomas John Williams, um músico e regente do coral no país de Gales. Esta obra foi publicada em diversos inários, mas foi em 1910 que uma nova letra se juntou à composição melódica de Francis, dando origem à versão ao hino que conhecemos hoje. Vem, visita a tua igreja. O autor da letra é Henry Maxwell Wright, um pregador do Evangelho, cantor e inólogo português, que dedicou mais de 50 anos de sua vida à propagação do Evangelho. Escreveu e traduziu cerca de 200 hinos, e por sua influência no Brasil, o apelo foi introduzido após o sermão, e o canto congregacional passou a ser entoado durante as mensagens. Na Inglaterra, em 1874 e 1875, Henry colaborou como introdutor nas concentrações evangelísticas de Dwight Lyman Moody e Ira David Sankey. Em 1890, chegou ao Rio de Janeiro no mesmo navio que viajou Salomão Luiz Ginsburg. Foram hospedados e guiados por José Luiz Fernandes Braga, o primeiro superintendente de uma escola dominical no Brasil. Vem, visita a tua igreja é uma oração. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando
esse nosso encontro de todos os domingos à tarde, com a participação dos jovens, das senhoras, obreiros, professoras de escola dominical do Brasil inteiro. Já tivemos ao meio-dia transmissão para o exterior com o pastor Gilson Souza e agora estamos tendo esse momento com os irmãos. E eu tenho certeza que você que está assistindo, você é daqueles que gosta muito de estudar a palavra, de conhecer a palavra, de crescer na graça e no conhecimento, de viver uma experiência de obra. É uma alegria estarmos juntos nessa tarde de domingo. E nós vamos dar início, então, a essa reunião, nós vamos clamar pelo sangue de Jesus. Eu convido você que pudesse colocar de pé para esse momento de oração. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus, pedimos o renovo da comunhão com o Teu Espírito, a Tua bênção e o aprendizado, Senhor, daquilo que é a Tua orientação, a Tua palavra, a Tua doutrina. Nos abençoa, Senhor, renova, vivifica a Tua igreja, cada servo Teu, é o clamor que fazemos pelo sangue em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos, todos podem se sentar. Nós vamos então agora entoar um louvor ao Senhor e na sequência desse louvor nós então estaremos trabalhando as respostas e a participação de irmãos de vários lugares do Brasil. Vamos adorar o nome do nosso Deus. Jesus, Tu és o meu Deus, a minha alma tem sede de Ti. Eu Te desejo, ó Deus, necessitado estou. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos então para a participação, ou as participações dos irmãos que nos enviaram. Nós temos aqui as perguntas da Escola Bíblica Dominical, que já foram inclusive respondidas na parte da manhã, na EBD. E agora nós vamos reforçar e ter essa participação tão importante dos irmãos de vários lugares do Brasil. Nós vamos começar pelo Rio de Janeiro.
Mas para responder a essa pergunta que nós vamos ler agora, nós temos a participação aqui de 3 jovens e os comentários, a conclusão também de um pastor do Rio de Janeiro. Vamos à pergunta. A pergunta número 1, que foi trazida hoje de manhã na EBD, é a seguinte: considerando os estudos feitos sobre os princípios apresentados por Martinho Lutero, que ensejaram a reforma religiosa do século XVI, cite um ou mais dogmas que foram por ele combatidos, mencionando um ou mais princípios já estudados na escola bíblica dominical. É uma pergunta que nos remete ao dia a dia da EBD, aqueles irmãos que estão sempre assistindo a escola bíblica dominical, participando e, sobretudo, estudando. Não tem surpresa no sentido do que a pergunta traz, né, da participação, aquilo que temos estudado na escola bíblica dominical. E uma pergunta que fala sobre dogmas. E para responder a essa pergunta, nós temos aqui do Rio de Janeiro a participação dos irmãos de São João, da região São João do Meriti, os jovens Daniel Fajoli Prus, a jovem Catarine Rosa Servino e também o jovem Felipe Gomes Fajoli. Eles vão trazer as suas contribuições na forma das suas participações e, por fim, nós teremos uma conclusão do pastor Michal Prus, da região de São João do Meriti. Vamos assistir às participações dos irmãos. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Nós estaremos respondendo a primeira pergunta, onde estaremos apresentando 3 princípios que foram usados por Lutero para combater os dogmas da Igreja medieval do século XVI. O primeiro princípio é Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. O texto base que nós iremos usar está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O dogma combatido por Lutero foi a pluralidade de mediadores que existia naquele tempo, como Maria, até mesmo o Papa e os santos. Mas com base bíblica nós entendemos que somente Jesus, ele é o nosso único e verdadeiro mediador. Amém? A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. O segundo princípio é do sacerdócio universal do crente. E o texto da palavra do Senhor é Apocalipse 1, versículo 6, que diz o seguinte: E nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai, a Ele a glória e poder para todo sempre. Amém. Esse princípio, irmãos, ele vem a combater a mediação humana. Através do sangue de Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. Essa é a nossa contribuição. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Respondendo à primeira pergunta, vamos abordar aqui, ou seja, um dos princípios que foi apontado por Martinho Lutero, que é o livre exame das Escrituras, que nós podemos encontrar no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, que diz: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Esse foi apontado por Martinho Lutero para contestar um dogma instituído pela Igreja medieval daquele período, no ano de 1229, que proibia as pessoas de terem acesso à leitura da Bíblia. E é importante nós observarmos que, através da Bíblia, nós encontramos o Senhor Jesus. A Bíblia ela quer apresentar para o homem o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. O salmista, inclusive, diz: Escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Salmos 119, versículo 11. E é por meio da palavra, ela é um recurso para com que nós sejamos vitoriosos e para aqueles que hão de herdar essa tão grande salvação. Em Apocalipse 12, versículo 11 diz: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. A paz do Senhor. Maravilha! A paz do seu pastor Josias, a todos os nossos ouvintes. Traremos uma breve síntese dos assuntos ora trazidos, como Jesus, o único mediador, o sacerdócio universal do crente, o livre exame das Escrituras. A palavra ela não está acorrentada, porque esses estudos trazidos na EBD, esses estudos proféticos,
eles têm firmado os pés do povo de Deus na presença dele. Esses estudos, em um momento tão difícil como esse momento profético, em que a igreja ela tem sido atacada, mas quando nós começamos a entender que nós temos um mediador, nós não precisamos de homens, de grandes pregadores, de grandes homens, nós precisamos de Jesus, nós temos acesso. O Senhor Jesus tem batizado com o Espírito Santo. As Escrituras, elas estão aí. Elas são um presente de Deus para a nossa vida. Os benefícios, em decorrer disso, os benefícios de uma vida espiritual plena, uma vida transformada, uma vida onde o Evangelho eterno, ele tem sido pregado, ele tem sido trazido e ele tem sido vivenciado, principalmente isso, vivenciado. O homem, ele vivencia este Evangelho eterno, uma vida espiritual estruturada. Além do mais, reflete sim na vida profissional, por que não? O Senhor tem feito grandes milagres. Homens, mulheres, jovens como estes que trouxeram as experiências, jovens que tiveram grande experiência com o Senhor. E, para finalizar, a segurança de que este povo, ele tem sido conduzido com segurança à eternidade de Deus. Jesus está às portas. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Jesus. Obrigado aos queridos irmãos Daniel, Catarine e Felipe, também ao pastor Michal, pela participação de vocês aqui. Muito bem, nós vamos à segunda pergunta, mas antes dela, nós vamos cantar mais um louvor de adoração ao nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor e na volta do louvor, na sequência, então iremos para a segunda pergunta. Ele um dia voltará, vem buscar a sua igreja, meu Jesus voltará. Toda a terra estremeceu no dia da sua partida, meu Jesus, minha vida. Nosso fardo ele carregou, todo seu amor nos deu, nossas dores consigo levou, vida nova nos ofereceu. Como é bom servir ao meu Jesus, seu nome glorificar, sua glória nos conduz a andar na sua luz. A Jesus quero louvar, nosso fardo ele carregou, todo seu amor nos deu, nossas dores consigo levou, vida nova nos ofereceu. Como é bom servir ao meu Jesus, seu nome glorificar, sua glória nos conduz a andar na sua luz. A Jesus quero louvar, Amém, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, então nós vamos agora à pergunta de número 2, que complementa a pergunta 1, né? Porque a pergunta 1 fala
que nós já trouxemos aqui, né, fala sobre princípios de Martinho Lutero que combatiam dogmas. Então a pergunta 2, ela completa no sentido do conhecimento, e a pergunta é a seguinte: você sabe o que é dogma? Você sabe o que é dogma? Uma vez que isso seja respondido, cite um exemplo ou mais exemplos sobre dogma. E para responder essa pergunta, nós pedimos a participação de um pastor, né, o pastor Raimundo Artini, lá de Manaus, lá no estado do Amazonas, da Igreja Cristã Maranata do bairro Manoa. Aliás, o pastor Artini, ele disse o seguinte: às vezes as pessoas chamam de Manoá, né, mas o nome certo é Manoa. Então aqui, se em algum momento nós erramos aqui, nós estamos corrigindo, os irmãos estão aprendendo também. Igreja do bairro Manoa, em Manaus, Amazônia. Vamos assistir a participação do pastor Raimundo Artini. A paz do Senhor Jesus, pastor Josias. Dando continuidade às questões da Escola Bíblica Dominical, vamos responder agora o item 2, que diz o seguinte: você sabe o que é dogma? Cite um exemplo. Meus amados, dogma é tudo aquilo que não tem comprovação na palavra, não tem respaldo bíblico, e muitos são aqueles que acreditam nessa linha de raciocínio. Nós vemos aqui alguns exemplos para a gente poder elucidar o que nós estamos falando aqui. O Papa Gregório I, no ano 590 d.C., ele cria um dogma, conhecido como purgatório. O que era o purgatório? O purgatório é um local, segundo esse dogma, onde o homem, quando morria com alguma falta, algum pecado, ele ia para o purgatório, para purgar, para se purificar, para se aperfeiçoar, para a sua alma transcender e alcançar Deus. Isso não tem respaldo bíblico. Isso é um dogma criado pela filosofia do homem, pela imaginação do homem. Por isso que Paulo, interessante, o apóstolo Paulo, ele chama a atenção da igreja de Colosso, no capítulo 2, do verso 8, em Colossenses, diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Não é segundo Cristo, é filosofia humana, são sutilezas humanas, é dogma. Então nós vemos aqui o dogma do purgatório. Outro exemplo, o dogma de culto à Virgem Maria. O Papa Bonifácio IV, no ano 609 d.C., logo depois de Gregório, ele cria o culto também à Virgem Maria. Não, tem que cultuar a Virgem Maria. Isso é um dogma, não tem respaldo bíblico, não há fundamentação bíblica. Inclusive Maria, a gente vê na palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 1, no verso 46 e 47, Maria, ela canta um louvor a Deus, diz assim: disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ou seja, Maria era serva e Deus era Salvador. Não era Maria que era salvadora, não é Maria que era mãe de Deus, não. Maria se coloca aqui como serva. Então, culto a Maria não tem respaldo bíblico. Um outro dogma que a gente pode citar aqui para encerrar é a assunção de Maria aos céus. Maria foi assunta aos céus, o Papa Pio XII, 1º de novembro de 1950. Decreto papal, Maria foi assunta aos céus. Isso é um dogma, isso não tem respaldo bíblico da assunção de Maria. Por isso que a palavra fala assim, é interessante para a gente refutar esse dogma. Em João 3,13 diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então assim, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, Jesus, Filho do Homem que está no céu. Louvado seja o Senhor, porque nós não estamos como enganados, como aqueles que estão desavisados. Não, nós vivemos da revelação da palavra, da doutrina bíblica, que são revelações do Espírito Santo que nutre o corpo, que prepara a igreja para o arrebatamento. Louvado seja o Senhor. A todos, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essa resposta que foi trazida a essa pergunta, ela explica a questão dos dogmas. Isso já foi falado na Escola Bíblica Dominical. Nosso objetivo aqui não é afrontar, acusar qualquer religião que seja, que tenha os seus dogmas. Não, nosso objetivo aqui é esclarecer, até porque todos compreendem essa expressão, ela é conhecida dessa maneira. Esse é o verdadeiro significado da palavra dogma. Então os irmãos estão cientes aqui, repito, não estamos querendo aqui apontar, acusar, atingir ninguém, nenhuma religião, muito pelo contrário, apenas esclarecer para que todos tenham o conhecimento desse assunto.
Nós vamos agora cantar mais um louvor ao Senhor, vamos adorar o nome do Senhor e depois do louvor nós teremos então a participação de uma senhora e de um pastor para a terceira e última pergunta. O Espírito de Deus fala à sua igreja. Vem buscar os remidos que foram lavados no sangue do Cordeiro, no sangue do Filho Jesus. Cedo venho, muito em breve. Eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei. Cumprirei minha promessa e o remido tu serás. Eis o canto de vitória. Veremos o Rei da Glória. Veremos o Rei Jesus. Que foi morto ali na cruz. Ressuscitou, dando vida ao pecador. Breve Cristo voltará. Quem vencer tudo herdará. E eu serei seu Deus. E ele será meu filho. Essas palavras são fiéis. Eis o canto de vitória. Veremos o Rei da Glória. Veremos o Rei Jesus. Que foi morto ali na cruz. Ressuscitou, dando vida ao pecador. O Espírito de Deus fala à sua igreja. Jesus virá, o Cordeiro vivo. Jesus Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos dar continuidade para a terceira e última pergunta desta tarde, que a pergunta é essa que aqui está. Vamos ler novamente a pergunta que diz o seguinte: você é capaz de ditar um item profético de maior valor que estava escondido no tesouro da quinta parábola do reino, em Mateus capítulo 13, verso 44? Leia a parábola seguinte e responda. Então essa pergunta, ela é uma pergunta em que a resposta desta da pergunta da quinta parábola, né? A pergunta faz sobre a quinta parábola, está exatamente no verso seguinte, que fala sobre um item de maior valor. O tesouro escondido no campo, qual era o item de maior valor? E nós temos a participação de uma irmã, de uma senhora ali da igreja QNJ, na cidade de Taguatinga, Distrito Federal. A participação da região central do Brasil é a irmã Rosilene Roriz Meireles. Ela vai responder a essa pergunta e depois nós veremos um comentário do pastor Leandro Guimarães Rodrigues, também da igreja QNJ, em Taguatinga,
Distrito Federal. A terceira pergunta pede para identificar um item de maior valor contido no tesouro escondido na quinta parábola do reino que está em Mateus 13, verso 44. E também sugere para lermos a sexta parábola no verso 45 e 46, que diz assim: Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. O item profético de maior valor contido no tesouro, que é a palavra de Deus, é Jesus. Jesus ele está profetizado em toda a palavra. E esse homem, negociante de boas pérolas, quando ele encontra a pérola de grande valor, ele entende que essa pérola era o suficiente para a sua vida. Ele renuncia, então, tudo quanto tinha para adquirir essa pérola de grande valor. Jesus também, ele é o único mediador entre Deus e o homem e suficiente Salvador, porque só ele morreu na cruz, só ele ressuscitou e só ele vai voltar para buscar o seu povo, que foi comprado e remido pelo seu sangue. Como resposta à pergunta 3 da nossa Escola Bíblica Dominical, nós temos a parábola da pérola de grande valor, que nós encontramos em Mateus 13, versos 45 e 46, que diz assim: Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Nós vemos que a pérola de grande valor é o Senhor Jesus. Então, o item profético de maior valor no tesouro escondido é a pérola de grande valor, o Senhor Jesus. Quando nós vemos as respostas da primeira pergunta da EBD, nós vemos Jesus em todas elas. Jesus como único mediador entre Deus e os homens, o sacerdócio universal do crente sendo ele é exercido em nome do Senhor Jesus, e também o livre exame das Escrituras, porque são elas que testificam de Jesus. Então Jesus é o item profético de maior valor no tesouro escondido. A paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Que bênção acharmos o tesouro que estava escondido. Que bênção esse tesouro que tem sido aberto para nós na Escola Bíblica Dominical, nesse momento, nessa reunião, aos domingos à tarde, na reunião ao meio-dia para o exterior, nos cultos transmitidos no YouTube, nos cultos nas igrejas. A cada momento em que nos deparamos com a palavra revelada, nós desfrutamos das riquezas desse tesouro maravilhoso, do qual o maior valor é a pérola de grande valor, que é o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos assim, chegando ao final desta reunião, deste nosso encontro, todos os domingos à tarde. Lembramos aos irmãos que continuamos fazendo este encontro de forma gravada, com a participação dos irmãos de fora, uma ajuda inestimável dos pastores, dos coordenadores de região, que sempre se esforçam no sentido de prepararem o material, enviarem para nós nosso querido abraço, nosso grande abraço para esses pastores que têm nos ajudado, aos pastores que participaram, aos irmãos que participaram da transmissão dessa tarde também, o nosso agradecimento pela sua participação, e continuaremos vivendo essa experiência enquanto o Senhor orientar, transmitindo para os irmãos aos domingos à tarde esse momento, que é um momento de renovo, de ampliação do conhecimento daquilo que é trazido na Escola Bíblica Dominical. Nós vamos orar, entregar no altar do Senhor, então, esse momento. Te louvamos, ó Pai, te adoramos pela tua bênção, pela tua direção, pelo teu ensino. Adoramos por esse momento, pedimos que tu recebas no teu altar o nosso louvor e a nossa adoração. Senhor, como é bom estar na tua presença. Agora pedimos, estende as tuas mãos sobre o teu povo, prepara-nos, Senhor, ainda para o culto desta noite, que possamos ter uma experiência contigo, falando ao nosso coração, e também, Senhor, uma experiência na evangelização. Assim abençoa a cada servo teu, e em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos.